Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo a partir de agora, conversando com vocês sobre um assunto muito interessante, aguardando a entrada do nosso convidado especial para a noite de hoje. Boa noite, Graziele. Boa noite, Ivana. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Prazer tê-lo conosco. Jandira, seja bem-vinda. Estela, do Uruguai, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês nesta noite. Espero que possamos fazer uma transmissão de boa qualidade, de bom nível. Tenho certeza que o conteúdo vai ser muito interessante nesta noite bastante fria aqui na região de Erechim. Estamos nos aquecendo um pouquinho, aquecendo nos bastidores para falar sobre hipnoterapia, falar sobre esta maravilhosa técnica que envolve a psicologia, a psicoterapia, utilizando uma ferramenta que é a hipnose. Aguardando o nosso amigo Benomi entrar na nossa live. Em instantes estará conosco. Vamos lá. Vamos ver se achamos o seu Benomi. Vamos lá, aguardando uns minutinhos, só para acessarmos o nosso amigo Benomi, que ainda não está online conosco. Vamos aguardar um minutinho. Vamos guardar até o Benomi acessar. Conversamos à tarde, mas vamos aguardar mais um pouquinho. Sandra, bem-vinda, boa noite. Só aguardar mais um minutinho para que o nosso convidado, psicólogo, escritor de 10 livros na área desta área da hipnoterapia, da psicoterapia cognitiva comportamental, na área da psicologia, gerando muitos conteúdos. Nosso convidado de hoje, professor Benomi, é um renomado terapeuta, se cedia em Porto Alegre, dá treinamentos em várias cidades do Brasil, no exterior, Portugal. A hipnoterapia ela é vista com muitos bons olhos em outros países. Aqui no Brasil nós temos uma pequena dificuldade ainda. Muitas pessoas têm restrições, talvez por não conhecer, por não entender exatamente o que é feito, como é feito, todo o processo, de preparação do cliente, o processo de condução terapêutica com o cliente. Então são vários viés que às vezes deixam as pessoas um pouquinho inseguras. Bem-vinda, Anne. Vamos conversando um pouquinho, aguardando o Benomi entrar aqui na nossa live. Deve estar com alguma questão de conexão local.
Bem-vinda, Candice. E é interessante, muito interessante o tema, porque nós vamos ver que a hipnose, ela pode ser utilizada em várias áreas da nossa vida, em várias áreas terapêuticas. A hipnose, por exemplo, pode ser utilizada muito bem, muito forte na área da medicina, na área da área da anestesia, por exemplo, né? O parto que for conduzido com um profissional, com o processo da analgesia terapêutica, não necessita da anestesia convencional. Existem vários viés aqui que nós podemos estar trabalhando, né, com a hipnose. Então, é muito interessante. Vamos aguardar mais uns minutinhos, né? Estamos já dentro do prazo de trabalho. Infelizmente ainda o Benomi não conseguiu acessar a nossa live. Bem-vinda, Adriana. E vamos batendo um papinho até o professor não chegar. Vou falando um pouquinho do currículo dele, né? Apresentando ele antes de chegar conosco aí. Mas Benomi Silverfar, ele tem mais de 40 anos na área da psicoterapia, na área da hipnoterapia, né? Que é a hipnose terapêutica, juntando o TCC, que é a terapia, né, cognitiva comportamental, né, que vem da área da psicologia. Benomi é psicólogo e também no currículo dele tem um grande trabalho de ter trazido para o Brasil, né, e colocado esta técnica, a técnica da hipnose, né, ter colocado no Conselho Federal de Psicologia. Então, muitos psicólogos hoje se formam e não têm nem ideia, talvez, nunca é passado dentro das universidades esta área, né, esta parte de conteúdo que pode ser muito bem utilizado na psicoterapia. Então, existe um determinado medo, né, entre os profissionais, e isso é notório, nós sentimos isso no dia a dia, né? Há um determinado medo entre os profissionais da área da saúde, né, principalmente falando dos psicólogos, de utilizarem a ferramenta na área clínica. E se perde muitos resultados, se perde muitas oportunidades de ajudar as pessoas, né? A hipnose bem conduzida, ela é apenas uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta que nos ajuda a melhorar o estado do paciente em diversas áreas, né? Então, um processo, é muito fácil falar, e com o Benomi nós sempre brincamos um pouco, dizendo que colocar a pessoa em transe hipnótico é muito fácil, né? Praticamente todas as pessoas que fazem curso de hipnose conseguem colocar, né, uma outra pessoa no transe hipnótico. Isso é fácil. A questão é como é conduzido o cliente, como é conduzido o paciente, no sentido, né, da condução terapêutica, né? Esperando o Benomi acessar a nossa live, ele acessou, mas eu preciso que ele entre como convidado, né, o Benomi, para que a gente consiga conversar com ele, né? Muito bem. Estamos conseguindo contato com o Benomi. Vamos ver um pouquinho, conexão. Mas como eu vinha falando para vocês, colocar as pessoas, o cliente, o paciente, em estado de transe hipnótico é fácil. A questão é como conduzir esse paciente, como conduzir esse cliente
e ter o melhor resultado possível dentro daquilo que ele busca, né? Bem-vinda, Rúbia, bem-vinda, Maria da Graça. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Muito bem. Boa noite, meu amigo. Até que enfim conseguimos conexão com a grande Porto Alegre. Bem-vindo, Benomir. Que bom que você está Obrigado, conosco. querido. Prazer Obrigado. tê-lo. Prazer, muito Igualmente, grande amigo, né? E um grande professor igualmente. meu, né? Muito bom. Eu vinha esperando você conectar, Benomir, falando um pouquinho do teu currículo, né? Você tem mais de 40 anos aí na área da psicoterapia, né? Da hipnoterapia terapêutica, aliado ao TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Você é um psicólogo renomado. Para quem quer conhecer um pouco mais profundo o trabalho, tem 10 livros publicados, né? É só buscar aí nas redes sociais do Benomir Silverpart, que vai ter todo esse arsenal de material. E eu falei que você teve a honra e a ousadia, talvez, né, de trazer, implantar a hipnose no Conselho Federal de Psicologia, disponibilizando para muitos colegas que não utilizam, né? Não sei se porque na faculdade não é falado isso, ou tem sérias, né, outras coisas, mas os psicólogos têm muito medo de utilizar uma ferramenta que é maravilhosa. Então, o que nós vamos conduzir a nossa conversa aqui é entender um pouco o que é possível fazer com a hipnoterapia, né? A hipnose aliada ao processo para ajudar as pessoas. Eu sei que são várias áreas que podem ser utilizadas, né? Só para entender, um curso seu, né? Inclusive tem um aí lançado para se realizar, né? E é um que eu participei também, não foi muito diferente, né? Mas são cursos de 7 dias de trabalho, né? Então, colocar uma pessoa em transe hipnótico a partir de 7 dias de trabalho com o Benomir, todos podem colocar, não é? É assim que se faz, todos colocam. A questão não é essa, a questão é, a partir do transe hipnótico, como que o profissional vai conduzir isso, né? Então, nós temos que ter bons profissionais, né? Por isso que o curso, todo o trabalho de hipnose, ele tem que ser muito bem conduzido, ele tem que ter uma ética ilibada, né? Nós temos que ter conhecimento do que nós estamos fazendo com o paciente quanto o cliente. Nós vamos estar trabalhando no sistema do mapa mental dele, principalmente. Nós vamos estar trabalhando no sistema de imagem, né? A hipnose ela vai trabalhar muito na ressignificação, na mudança das imagens mentais. Tudo é imagem, né? Isso é neurociência, Benomir é um especializado nessa área da neurociência, também agregando física quântica mais recentemente, né, dentre os conceitos, para trabalhar essa questão da energia, da vibração, e as pessoas entenderem de uma forma mais fácil. Então, eu tenho a felicidade e a honra de ter sido aluno do Benomir alguns anos atrás. Eu trabalho com sessões de hipnose quando é bem pontual, restritos, né? Porque meu chapéu hoje de trabalho é a homeostase quântica informacional, que trabalha no nível da informação, né? Na consciência chamada consciência não local, onde nós vamos trabalhar a informação que gera a onda de energia, e essa onda de energia é o quê? Ela vai colapsar através da nossa mente no nosso físico. E aí que vem o joguinho, né? É aí que começa a coisa, como diz assim, ser muito interessante. Então, a ideia de integração entre a hipnose, a hipnoterapia e a homeostase quântica é que eu sempre vou precisar, para ajudar mais profundamente o meu cliente, eu vou precisar encontrar as informações corretas, mais precisas. E existem alguns momentos, alguns traumas na vida, né? Que eles estão, de certa forma, muito escondidinhos, né? Em camadas muito profundas, que pode ser chamada do inconsciente, né, Benoni? E aí que vem o trabalho maravilhoso, né? Com essa ferramenta. Nós colocarmos, às vezes, um paciente, um cliente, né? No sistema terapêutico de hipnose e fazer uma linha do tempo com ela, vai trazer, em muitos casos, e praticamente sempre, né, vai trazer para nós aquela informação pontual que nós precisamos para integrar a outra ferramenta. Pode necessariamente sempre tem que ser feito isso? Não, não necessariamente. Eu não estou dizendo que se você fizer um processo terapêutico de hipnose, fazer o processo perfeito da ressignificação das imagens,
essa pessoa não vai ter resultado. Pode ter resultado até definitivo, né? São conceitos e que eu, na atividade terapêutica que nós exercemos, eu sempre procuro integrar no nível informacional. Então, é esse viés, né? Só para entender um pouquinho a nossa lógica, né? Então, Benomi, eu sei que nós poderíamos falar aqui de N temas, né? Até já anunciei há um tempo atrás, olha, faz um ano que a gente não conseguiu fazer essa live, né? É muita corrida, né? Sei que você tem também agenda cheia, né? Muito trabalho, mas estou provocando você para uma próxima live, numa questão bastante pontual. Sei que você trabalha muito forte, né? Até pela constituição, né? De que veio do teu pai, um uma pessoa, né? Que conseguiu ser sobrevivente da Guerra Mundial, né? E implantou um trabalho maravilhoso, né, na área da espiritualidade. E você tem muito conteúdo, muito trabalho para trabalhar numa coisa interessante que é a espiritualidade e o viés da mediunidade, né? Isso vai ser tema para uma próxima live. Pode anotar aí que nós vamos fazer muito em breve. Benomi, falei bastante de você, falei da ideia do tema, mas queremos te ouvir aí. Dá uma palhinha, assim, numa ideia geral de como que a hipnose, aliado à TCC, que não é milagre, não é simplesmente for lá e coloca. Você não é adepto, e sempre falou, não é adepto de hipnose de teatro, né, de show, de apresentação. É terapêutica. Então, Benoît, seja muito bem-vindo e fique à vontade para nos discorrer aí sobre o que é a hipnose e como ela pode ajudar as pessoas que estão aí, principalmente nesse momento, né? Gerando muitas questões, né, de saúde emocional, mental. Bem-vindo. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, Adélio. E eu só queria dizer que tanto o que eu faço quanto o que você faz é o objetivo de ajudar as pessoas. Então, o que você faz traz resultados, o que eu faço traz resultados. Certamente, se a gente juntar as duas coisas, vai trazer resultado. Eu, antes de ser um hipnoterapeuta, eu sou um psicólogo. Então, quem fez curso comigo sabe, eu sempre digo que a hipnose não é mágica, a hipnose é apenas uma ferramenta de trabalho. O meu trabalho é feito pela psicoterapia. Então, eu não sou hipnotista. Então, assim, eu não fico prometendo terapia com a hipnose porque não existe, tá? Existe muito preconceito ainda. Tu falaste um pouquinho ali atrás, né? O meu caso é um pouco diferente porque o meu trabalho é acadêmico. Eu sou um cara que vem da academia e eu nunca me prendi a qualquer coisa que não fosse a ação terapêutica da hipnose. Eu estou há muito tempo nisso, como você falou, mais de 40 anos. E esse tempo todo não é pela experiência dos 40 anos, mas é o que eu pude experienciar de coisas diferentes dentro da hipnose para dizer assim, isso é melhor, aquilo talvez não funcione. E isso eu vou aplicar para esse tipo de pessoa, talvez não. Isso quer dizer o quê? A hipnose é feita sob encomenda. A hipnose não funciona igual para todo mundo. Assim como a homeostase quântica informacional não serve, não é receita de bolo para todas as pessoas. Então, personalizado com individualidade, né? É um projeto específico cada pessoa, porque cada pessoa é um projeto diferente da outra, né? E cada pessoa vem funcionando durante sua vida inteira de formas diferentes. E aí o que se destaca muito na vida das pessoas? Aquilo que você construiu como valores e crenças durante a vida inteira e que vai, de uma forma ou de outra, construir algum tipo de autossabotagem. Isso é muito importante, porque partindo do princípio da autossabotagem, você vai ver que nós criamos automatismos. E aí, se você quiser nome de inconsciente, subconsciente, isso para mim pouco importa. Existe uma área do cérebro onde as coisas automáticas acontecem. Você faz, depois diz assim, por que eu fiz isso? Por que eu comi aquilo que eu não deveria? Por que eu atirei um tijolo na cabeça de um cara se eu sabia que podia matar? Por quê? Porque são esquemas mentais ativados sobre aquilo que você acredita sobre você, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre o futuro. E isso é muito tempo funcionando de uma forma automática. Então você não tem controle. Qual é a função da hipnose, muitas vezes?
Porque muitas vezes, como falou o Adélio, são camadas lá atrás, onde tem alguns traumas e tal. Pessoas têm muita dificuldade de falar sobre aquilo ou trazer à tona, porque aquilo traz muito sofrimento, né? Por que que o cérebro acaba sempre escondendo aquilo que nos traz aquilo que a gente não quer sentir? Isso é típico de qualquer cérebro, né? Quanto mais eu tiver medo de sentir alguma coisa, eu vou esconder aquela emoção de ligada a uma imagem, porque eu não quero saber daquilo. A hipnose, na realidade, a hipnose é um processo de relaxamento muito profundo. A tese diz assim, bom, se eu estou em relaxamento muito profundo, eu não estou sob ameaça, porque o corpo está relaxado. E quando nós estamos sob ameaça, uma série de estruturas cerebrais e neurofisiológicas são ativadas para dizer, cuidado que você está em perigo. Você fica tenso, a mão sua, tremor nas pernas, visão turva, tudo dizendo assim, ó, cuidado que o predador aí é perigoso. Muito bem. Quando você coloca num transe hipnótico muito profundo, que é o meu objetivo, é para dizer para o paciente assim, ó, você está tranquilo, você não está sob ameaça. Aquele cérebro que está sob ameaça, inclusive com muito medo de trazer um trauma, ele começa a receber informações do próprio corpo que está dizendo para ele, você não está sob ameaça, olha o estado que eu estou, olha aqui, meu braço está solto, minha cabeça está solta, meu corpo está tirado, portanto nada me aflige. E aí eu tenho condição nesse momento de usar o paciente, conversar com ele e fazer com que ele vá até esse momento traumático para dar um outro significado para ele. Mas por que ele não faz isso fora do transe? Porque fora do transe ele se defende. Fora do transe ele age contrariamente. Fora do transe o sabotador pode funcionar. No transe, pela confiança que ele tem em mim, ele vai, porque ele sabe que eu ensinei várias alternativas para ele não entrar em pânico, para ele não surtar, para ele não ter uma abreação, que é uma reação emocional muito forte dentro da hipnose. Então a hipnose serve muito para isso. Essa é a função do transe. Não é para tirar fora daqui, para tu ir para um outro lugar, para ser abduzido. Nada disso. É simplesmente para tu entrar num estado de tranquilidade, para dar recados para o cérebro, dizendo assim, como é que você pode estar ansioso se eu estou assim tranquilo? A gente gera uma espécie de conflito. Como é que você pode... Como é que você pode estar ansioso deitado numa nuvem, não é, Benoni? Relaxado em cima de uma nuvem. Ok. Não, é quando o paciente pergunta, você vai conseguir me levar até lá, onde eu não quero te falar? Aí eu digo, para um pouquinho, você está deitado numa nuvem, abraçado pelas pessoas que você mais ama, está no colo do seu avô que já morreu, você está no paraíso. Como é que você vai até lá? Porque você sabe que eu não vou deixar acontecer nada de ruim para você, e você também aprendeu, em autoaplicação, não deixar nada de ruim acontecer. Aí você começa a acessar conteúdos que normalmente não são acessados pela psicoterapia tradicional e que levam muito tempo para isso acontecer. Né? Aí o paciente volta daquele estado, né, que nunca foi, na verdade, em termos de tempo. Ele está aqui, mas ele está experimentando uma dimensão de corpo diferente. E aí quando a gente pede para abrir o olho, ele diz assim, como é que eu consegui até lá sentir aquilo como real e não como só imaginado? Eu estou aqui agora falando sobre isso sem explodir. Porque você aprendeu a ter controle emocional, que é uma coisa que você não tem, normalmente, quando você tenta acessar esses conteúdos. E aí você diz para o paciente, quanto mais você acessar comigo esses conteúdos, e quanto mais você falar deles para mim após o transe, menor valor emocional ele vai ter, você vai poder falar sobre isso tranquilamente sem estar em transe. Então, esse é o objetivo de dar um outro significado, né? É como se eu perguntasse durante o transe, de que outra forma você poderia interpretar esta situação? Porque, na verdade, ele vem interpretando do jeito que traz muito sofrimento. Mas não existe só um jeito. Existe muito mais jeitos. Né? Então, se você tem outras formas de interpretar, a ansiedade baixa. Então, a primeira coisa que eu estou devendo dinheiro para alguém e digo assim, estou ferrado, não tenho como pagar e é o fim da minha vida. Aí o terapeuta olha para ele e diz assim, só um pouquinho. Que outra forma você poderia pensar de pagar esse cara? Talvez podia pedir emprestado para o meu irmão. Eu podia dar um telefonema para o banco. Eu podia... Aí quando você começa a ver situações de alívio, a sua ansiedade baixa e aumenta uma coisa que o ser humano tem chamado capacidade de resolução de problemas. Que é uma coisa que não existe quando você está estressado. Então, meu trabalho é tirar do estresse, gerenciar estresse,
para com calma você pensar, decidir, planejar e fazer as escolhas mais prudentes na vida. O trabalho da hipnose é esse. Não é tipo assim, Benomir vai contar T3, estalar o dedo e o cara, quando abre o olho, não tem mais problema na vida. É esse o problema que nos prejudica. É a venda de uma imagem fictícia. Isso, até os próprios colegas da gente têm preconceito, porque acham que a gente abandonou a psicoterapia e fica instalando o dedo e vendendo mágica. Isso não existe. Eu não compactuo com a palavra cura em transtorno mental. Não compactuo. O médico cura. O médico tira uma verruga, dá ponto, sutura, está curado. Como é que eu vou curar? Eu vou te dar controle, eu vou te dar alternativas, tu vai ter uma vida melhor, vai aprender a controlar a ansiedade, vai controlar a gula, a compulsão, jogo, a drogas, sei lá o que for. Mas dizer que está curado é uma arrogância muito grande, né? Eu não tenho acesso material para dizer agora teu cérebro está curado. Não tem. Né? Se você ajuda o paciente a sair da depressão, se ele entrar em outra situação e não usar recursos que ele aprendeu, ele vai voltar a se deprimir de novo. Agora, quando ele aprende recursos auto-aplicativos para se manter bem o resto da vida, ele vai controlar e pode ter uma tristeza que é bem diferente. Todo ser humano pode ficar triste. Agora, triste demais em excesso é problema. Então, ele não vai estar. Agora, ele pode estar triste, pode estar alegre. Alegre demais também é problema. Então, a função da hipnose, na realidade, é dar um up na psicoterapia, potencializar o atendimento, qualificar o atendimento, reduzir o tempo de tratamento, com certeza absoluta. Isso são respostas que eu tenho a minha vida inteira. Reduz muito o tratamento, muito. E dá para o paciente coisas que a psicoterapia tradicionalmente não dá. A própria terapia cognitiva sempre tenta transformar o paciente no seu próprio terapeuta, ele se aplicar. Perfeito. Mas a hipnose te dá a resposta mais rápida. Por exemplo, tu está numa situação de ansiedade alta, num evento que vai te acontecer, eu te ensino a apertar um dedo no outro e tu vai te deitar numa nuvem onde tem o melhor da tua vida. Como é que tu vai ter ansiedade? Ou tu está na nuvem ou tu está ansioso. Então, o que acontece? Aí tu apresenta um trabalho, aí tu viaja de avião, aí tu dirige o automóvel, e aí tu pode olhar para o sangue, aí tu pode entrar num túnel. Essas coisas estão ligadas às respostas inatas de medo. O que a gente faz é dar racionalidade ao medo e não irracionalidade. Né? Eu também tenho medo de viajar de avião. Antes da pandemia, eu viajava 27, 30 voos por ano. Tem medo, Benomir? Claro que eu tenho. Qualquer um tem medo. Eu estou lá em cima. Se acontecer alguma coisa, eu não tenho nem para onde ir. É? Agora, as pessoas que têm pânico já estão imaginando que vão estar lá em cima e que vai acontecer alguma coisa e você não tem para onde ir. Outra, eu não sei o que se passa na cabeça do piloto. Outra, se acontecer não sei o que, eu vou desmaiar, não vai ter ninguém para me atender. Então, isso é uma distorção cognitiva muito importante para as pessoas que são muito ansiosas, né? E esse é o tipo de público que mais aparece para a gente, aquele que tem medo de perder o controle, são muito perfeccionistas, não gostam de imprevisibilidade, tem tudo certinho, não querem correr riscos, né? Então, a função da hipnose é te trazer um pouco de paz, mas uma paz que tu pode produzir. Deixa eu te deixar um espaço para falar um pouquinho. Não, só complementando, ou pegando essa ideia, né? Essa questão dos pânicos, né? Em várias áreas, né? Por isso que se fala que, às vezes, as terapias podem demorar um pouco mais, mas para as pessoas entenderem, tem todo um processo que se chama dessensibilização, né? Para cada caso desses, né? Lembro de aplicar aí os áudios do dentista, essas coisas, né? E por isso precisa preparação, não é simplesmente, né? Também botar uma ferramenta nos dedos e ela subir no avião, não. Tem que fazer todo um processo, né? Tem um protocolo. São vários atendimentos, né? Tem um protocolo do número de sessões X para que ele chegue no estágio, né, em que a gente possa aplicar o protocolo, por exemplo, do dentista, ou do avião, ou do automóvel. Porque não adianta chegar no consultório e dizer assim, olha, vou te fazer não sei o quê, amanhã você está dirigindo. É porque as pessoas sentam no consultório e dizem assim, quantos dias para mim dirigir? Quantos dias para mim entrar no avião e viajar? Eu digo, como é que eu vou saber? Eu não conheço você, não fiz uma avaliação, não sei como é que você funciona. A sua ansiedade é diferente do seu vizinho, do seu amigo. Mas eu preciso saber porque eu não sei se vou ter dinheiro. O problema é seu. Entende?
Eu não tenho como dizer. Agora, lá no meio do caminho é diferente. Lá no meio do caminho eu já posso dizer assim, bom, pelo que está acontecendo no momento, provavelmente o seu atendimento é curto, mais algumas sessões e tal. Eu vou começar a te dar um espaço para tu vires de 15 em 15 dias, não precisa vir mais semanal. Daqui a pouco tu tá um mês, cada vez, uma vez por mês, tu tá ouvindo os meus áudios, os pacientes levam áudios com a minha voz, com algumas sugestões e tal, e isso acelera. Eu ensino o paciente a se aplicar sozinho hipnose em casa. Então trabalho ele em casa e trabalho eu no consultório. Perfeito. Muito bem. Eu acho que conseguimos pegar uma ideia geral, assim, né, da aplicação da hipnose. Mas nós podemos fazer coisas mais pontuais também, mais profundas, que são também mais rápidas, né? Mais rápido é o seguinte, tem a preparação, né? Mas pela tua experiência de psicólogo e hipnoterapeuta aliado, né? A velocidade de tratamento diminui mais de, sei lá, em torno de 50% das sessões que levaria, mais ou menos é isso, né? Para as pessoas terem uma ideia. Dependendo do que você trabalha. Se você vai trabalhar, por exemplo, alguma crise de ansiedade ou alguma fobia, é muito rápido. Eu diria 50% do tempo, tá? As coisas que envolvem transtorno de personalidade são mais demoradas, que é uma coisa mais difícil, mais rígida de mexer, onde a hipnose não funciona tanto quanto a psicoterapia, né? E aí ela vai trabalhar mais nos sintomas. Aí trabalha bem raiva, impulsividade, agressividade. Aí nós estamos falando, por exemplo, de borderline, nós estamos falando aí de, né, essa linha aí de pacientes bipolares também tem um diferencial para atender. Inclusive é importante colocar que tem alguns perfis que a hipnose não é indicada, né, nessa área, né? Você lembra do curso que eu falei? São algumas coisas pontuais. Eu não trabalho com pacientes da área esquizofrenia, esquizoide, esquizofreniforme, esquizotipo, esquizoafetivo, porque são características de alucinação e delírio, e a hipnose pode potencializar e trazer problemas. Nessa hora, você trabalha muito com imagem. E essa coisa da imagem no esquizofrênico, por exemplo, pode criar muita fantasia e trazer problema. Né? É o que mais tem, então, né? Paciente psicótico, por exemplo, também é muito difícil. Pacientes que têm TDAH, transtorno de déficit de atenção muito grave, em que não consegue prestar atenção em mim, ou não tem o mínimo foco em mim, nem olha direito para mim, porque está muito agitado, muito difícil, muito difícil. Agora, os demais pacientes, todos são passivos. Esses também são. Só que você tem que ter uma experiência muito grande para evitar que o pior ocorra. Então eu prefiro não arriscar do que fazer isso, né? Até porque está fazendo isso numa clínica, né? Sem aparato hospitalar, né? Junto, né? E pode potencializar crise e aí, né? Nos complicamos. Então, por isso que você sabe que eu sou grande, né? Comigo não teria muito problema, né? Mas você pega alguém que é meia aluna, menina mais mirradinha, tal, e se aventura a fazer esse tipo de coisa, é perigoso porque a gente não sabe qual vai ser a reação, né? Legal. Fala um pouquinho sobre... Você falou aí na área voltada a compulsões. Eu me lembrei de uma ferramenta, né? Que se faz aí a aversão a determinados alimentos, bebidas, o que for. Dependendo a compulsão e o vício, é uma ferramenta que ajuda muito a segurar, né, o processo compulsivo. Nunca me esqueço no curso, né? De chegar lá só abrir o barulhinho de abrir o bombom, a pessoa já estava vomitando na sala, né? Isso é claro, tem um controle por trás, mas é interessante isso, né, Betomir? Até eu vou te dar um furo de reportagem. Eu tenho um livro, né? Eu tenho um livro escrito sobre isso, chamado Aversão Condicionada ao Doce. Mas não é só o doce, pode ser refrigerante, carboidrato, o que for. Eu fui convidado pela Record para fazer uma reportagem justamente sobre isso, sobre a aversão. Então, logo, logo vai ser uma reportagem aí na TV sobre eu fazendo aversão em alguém. Então, pode ser chocolate, pode ser doce. Isso ajuda muito diabéticos, por exemplo, que tem compulsão muito forte por doce e não consegue controlar. Então, e você ensina o paciente a fazer a manutenção disso. Tem gente hoje com 8, 10 anos sem botar doce na boca.
Aí você vai dizer assim, mas Bionomia, a pessoa precisa de doce. Não, você tem açúcar em outras coisas que não os doces. E que podem ser utilizados, mas não diretamente comer doce. Doce como sobremesa, bolos, tortas, né? O açúcar, carboidrato tem açúcar, amido tem açúcar, farinhas tem açúcar, né? Por isso que o diabetes tem que ter cuidado. Mas não é só isso. O paciente já veio com refrigerante, pizza. Ou seja, aquilo que potencializa, né? Aquilo que já vai dar problema, né? Está potencializando o seu problema, né? Na adição, né? Com drogas também. Nem todas, mas a maioria sim. No crack não funciona, a hipnose não funciona. Tentei muito na minha vida, nunca deu resultado, porque há muito comprometimento. Mas as demais drogas se consegue várias. Principalmente na alimentação, né? Você controla muito a compulsão alimentar. Isso. E quando você diminui muito a ansiedade, que é o gatilho, né? E o estresse é o gatilho para esse tipo de área de recompensa do cérebro ativada, pedindo algo para te aliviar. A ansiedade baixa e essa área de recompensa, na verdade, não é ativada. Porque se você faz atividade física, por exemplo, junto, você produz endorfina. A endorfina entra nessa área, ela simula que você está sendo saciado de alguma forma, aí você tem controle. Então tem que trabalhar com isso, e tem que trabalhar com coisas nojentas que o paciente traz para a gente, para fazer um pareamento, lembra? A pessoa não come doce, porque toda vez que ela pensa em comer doce, vem aquela coisa nojenta que eu pareei, e ela vê uma barata caminhando no doce, e não come doce, lembra disso? Sim. Por isso que existe a automanutenção, né? Não é fazer uma vez a versão doce e não vai funcionar a vida. A pessoa vai fazendo a manutenção disso, né? Que nem você falou. 10 anos essa pessoa se auto-aplica, ela faz a sua manutenção e ela fica fora daquele problema, né? Então é um controle. Exatamente. Às vezes eu pergunto o paciente, quer voltar a comer doce? A pessoa diz, nem pensar. Porque se acostumou a não ter interesse pelo doce. Porque o problema não é olhar o doce, o problema é desejar o doce. Porque tem pacientes que saem do processo e dizem assim, Bionomia, como é que eu vou fazer aniversário da minha filha? Tem docinho, tem isso, tem aquilo. Digo, não é o problema. Você pode olhar para a mesa de doce, você não pode desejar nenhum. Aí você vai passar mal. Sim. Aquela. Aí brota, né? Inclusive a própria ansiedade aí sobre o produto, o objeto, né? A mente começa a ter todo aquele trabalho. Muito bem, essa é uma das áreas que é muito interessante o trabalho, né? E sobre a anestesia, Bionomia? Às vezes a gente faz curso específico, anestesia analgesia, né? Qualquer ser humano tem condição de controlar a dor. Você não acaba com a dor, você deixa ela no nível tão baixo que você praticamente não sente ser tocado. Por exemplo, agora eu dei alta sexta-feira eu dei alta para uma menina que não faz hemograma e nunca tomou vacina da Covid. Ela tem 22 anos. E ela veio para mim, o nível de ansiedade era tão alto que ela entrou com o pai a primeira vez e eu disse para ela, olha, aqui comigo você vai conseguir pegar uma seringa na mão. Quando eu falei isso, ela desmaiou. Olha o nível de ansiedade, né? Só ela pensar que eu falei que ela poderia pegar uma seringa na mão, ela desmaiou. Então, o que ela fez? Fiz o processo todo com ela de dessensibilização e ela foi no drive-thru. Quando parou no drive-thru para tomar vacina, ela entrou em transe, ela se hipnotizou sozinha, a pessoa deu a picada, não sentiu dor, não sentiu nada. E depois foi fazer a mesma coisa no hemograma. E tem várias outras coisas. Por exemplo, trocar adição de alimentos. Por exemplo, tem um paciente que eu liberei que ele precisava comer, ele só come carne e polenta. Mais nada. Ele só come qualquer tipo de carne. Porco, gado, galinha, frango e polenta. Mais só nada. Animal. E aí o que aconteceu? Ele passou a ter uma doença em que ele tinha que, de qualquer forma, comer legumes e verduras. Porque faltava principalmente brócolis, couve-flor, algo desse tipo, tá? Sim. Nós começamos pelo brócolis. O que eu fiz com ele? Eu fiz ele comer brócolis com gosto de polenta. É possível? Claro que é possível. Se ele é suscetível a mim, e eu consigo fazer várias coisas com ele,
Você viu deixando as pessoas surda, muda, não falando, lembra disso? Sim. Ah, mas isso é palco? Não, isso é para provar para ele que se eu deixo ele surdo ou mudo, eu faço ele comer brócolis com gosto de polenta. E esse Mas aí isso quando vai ver no milho, ele vai comer o não é resto da show. vida. Isso é dentro do processo terapêutico dele para ajudar o físico, o corpo dele, não é, né? Ele veio só para isso. A esposa veio com ele e disse: nós víamos lá que o senhor faz isso, aquilo, que o senhor faz adição de alimentos que normalmente não são integrados. Né? Eu digo, faço. Se seu marido for suscetível, ok. Eu tenho vídeos gravados sobre isso, e não só dele, né? Então, ele foi para o brócolis, depois do brócolis ele foi para couve-flor, depois ele foi para feijão. E aí ele escolhia, eu quero comer feijão com gosto de picanha. Ele já tinha comido picanha, ele tinha a memória da picanha, o gosto da picanha, o receptor para picanha, então é fácil. Entendendo bem o Benumi, que é respeitado todo, a questão do padrão de intolerância, né? Total. Ou alergias. Primeiro se faz toda uma análise, né? Depois se faz esse Ele né? veio com uma recomendação médica, por Isso. escrito. Exatamente. Aí eu contatei o médico. Tá? Eu conversei com o médico, perguntei se tinha alguma restrição. O médico ainda brincou e disse assim: eu não acredito muito na sua bruxaria aí, tá? Mas o que mais se funcionar, depois. Aí ele disse: se funcionar, eu vou fazer o seu curso. Ele está inscrito no meu curso agora de julho, de 7 dias. Tá? Perfeito. Mas é isso. Às vezes as pessoas são São Tomé, né? Elas têm que ver para crer, elas têm que passar pelo processo, mas ainda é meio considerado, né? Eu falo isso para você porque nas minhas vivências, nas minhas viagens, nas minhas processos terapêuticos e tal, eu vejo a hipnose ainda ela é muito vista como um pouco assim meio de bruxaria. O que vai fazer comigo? O que pode acontecer comigo, sabe, né? Ou seja, falta esclarecimento, né? Então, mas eu tenho que fazer isso com todo paciente. Todo paciente entra contaminado por essas coisas. Então você tem que fazer uma coisa chamada na psicologia de psicoeducação. Você tem que educar ele sobre o que é hipnose de verdade, né? Porque ele vem com mitos, né? Os mitos se eu vou voltar, para onde você vai me levar? Eu vou ser sucumbido pela sua vontade, você faz o que quiser comigo, aquela baboseira toda que as pessoas veem em televisão. Perder o controle absoluto, né? Total, mas é aquela coisa. Mulheres têm muito medo que a gente vai invadi-las. E aí você tem que gastar uma sessão inteira explicando: olha, você está totalmente consciente, você não está reagindo. Agora, se você for ameaçado ou ameaçada por qualquer situação, você abre o olho e vai embora. Seja mulher, seja homem. A autopreservação é totalmente mantida. Não tem escapatória, não tem Benumi controlar. Perfeito. E uma outra área interessante que faz parte também do trabalho que desenvolvemos na HQI, quando você falou lá de colocar a pessoa na nuvem, colocar ela no lugar onde ela imaginaria, onde ela imagina, de certa forma nós estamos falando aqui, Benumi, para as pessoas terem um pouquinho da ideia do que é a holografia, né? O processo do mundo paralelo, nós estamos colocando na holografia. Então, não é tão absurdo os conceitos da holografia dentro da física quântica. Não é isso aí, essa ação de colocar a pessoa, através da área mental, numa outra situação, vivenciando aquela situação, como real. Uma holografia, né? É um mundo como paralelo. Real. Isso como real. Eu acho fantástico isso. As pessoas às vezes não têm coragem, ou é difícil falar nisso. Não, isso nós estamos fazendo acontecer isso, Benumi. Isso é maravilhoso. E uma das outras coisas que, como a gente fala aí da não localidade, né? E fala muito dessa questão da ressonância, da frequência, da vibração. Uma das coisas que eu achei muito interessante no processo de treinamento, né, Benumi, no teu treinamento, é a comunicação, né? Mente por mente, é Brian to Brian, né? É isso, né? Brain to brain. Isso, brain to brain. Então, aquela questão de, por exemplo, chegar num nível, né, de conexão, né, material aqui, mental com o aluno, e o aluno sair da sala, por exemplo, fazer lá, sei lá, 30, 50 metros, né, para desenhar um objeto, né, enquanto na turma você mostra o objeto para nós, e quando essa pessoa volta, ela volta exatamente com o objeto que você estava mostrando e mentalizando.
Isso é um processo que o terapeuta treinado, ele pode fazer, né? Isso ajuda Qualquer bastante. pessoa, Adélio, qualquer pessoa tem condição de se conectar com qualquer outra pessoa. Nós estamos Perfeito. conectados nesse universo de grandes possibilidades, como fala a física quântica, o campo zero, como eles chamam. Isso. Esse mundo à nossa volta, é um mundo de frequências, né? Então, o que aconteceu? Para o meu aluno saber o que eu fiz fora da aula e voltar, a gente tem que gerar a mesma frequência. Porque os meus olhos são os dele, os ouvidos são os mesmos, nós estamos no mesmo campo. Aí me perguntaram assim, mas para que serve isso na psicoterapia? Aí eu dei a resposta. Suponhamos que o Adélio é meu paciente, e o Adélio é muito deprimido, não tem nem energia para imaginar alguma coisa boa na vida. Porque tem pacientes deprimidos assim, que pergunta para ele assim, me diz uma coisa boa na tua vida. Ele diz, eu não tenho, desculpe. Mas tu não consegue imaginar de jeito nenhum. Eu estou tão mal que na minha cabeça só vem, a palavra chama-se cavilações, só coisa ruim. Aí eu coloco o paciente em transe e digo para ele, te conecta comigo. Porque o paciente quando está comigo, eu faço isso em curso, imagina um paciente está comigo há 3, 4, 5 meses. Muito mais rápido, mais fácil. Aí eu digo para ele, imagina agora o que eu estou me ajudando para ti. Eu quero que você capte tudo de bom que eu estou imaginando para você. Aí eu imagino o cenário que o paciente quer vivenciar e que ele não consegue trazer. E ele chega a estar em transe fazendo assim, ó. Uma experiência absurda. Aí todo mundo diz assim, Benjamin, isso é papo furado. Eu provo em qualquer situação. Você sabe que eu sou gaúcho, que mata a cobra e mostra o pau, né? Então, eu já fiz isso em congresso, já provei que isso funciona. Isso não é bruxaria. Isso é uma capacidade que o ser humano tem quando ele confia no outro e quando ele tem um bom vínculo. Quando você está vinculado, é que nem marido e mulher que se dão bem, é que nem irmãos gêmeos, é que nem amigos que são muito próximos. Está todo mundo conectado. Esse é o princípio, né? Perfeito. E é tão forte isso, né, que traduzindo isso para a área, né, terapêutica da hipnose, da hipnoterapia, né, quando uma pessoa é trabalhada, né, e é conduzida, é colocada em transe, né, tem adotado sinais hipnóticos, pode passar 10 anos, você encontra a pessoa, e essa pessoa é suscetível instantaneamente ao transe hipnótico, Lembra né? disso? Bom, eu faço atendimento com hipnose online. Eu coloco o paciente em transe no outro lado do mundo. E você vai, como é que é possível? Bom, se você tem experiência, você faz isso. Então, eu seleciono muito quem eu vou fazer para não ter problema lá do outro lado, né? Eu posso pegar um paciente psicótico, com problemas mentais sérios, né? Mas todo mundo entra. Eu cansei como eu viajava muito, eu cansei. E tem outra coisa muito louca, né? Você está no aeroporto lotado, e aí você tem um aluno lá, daqui a pouco ele te acha no meio de uma multidão. E aí, normalmente eles me procuram porque não estão bem, né? Benjamin, estou com dor de cabeça, você pode me ajudar? Como é que você me achou? Ele disse, não sei. Lembra a história da atração? A lei da atração, como é que funciona? Se eu e você já tivemos a mesma frequência, você me acha agulha no palheiro. E aí você chega perto do paciente, olha bem para mim, presta atenção na minha voz, o paciente já entra em transe, você já resolve dor de cabeça, dor no corpo, enjoo, qualquer coisa na hora. Por isso que uma das possibilidades é quando a pessoa está necessitando de ajuda, né? E pensa na gente, pensa no profissional, e o profissional entra em contato, né? Sem ter muito. Isso é um dos processos que nos levam à conexão. Por quê? Porque nós estamos ligados com um cliente que nós já trabalhamos com ele. Nós já geramos uma Na mesma frequência. muito, muito intensa, né? Igual. E é possível fazer esse tipo de trabalho. Muito bem. Mas você sabe que eu disse uma vez, é uma frequência única. Porque a frequência que eu tenho com você e com o outro, elas são diferentes. Elas são diferentes. Você cria, é como se o paciente gravasse a ferro e fogo uma frequência do Benjamin, da minha voz, do jeito que eu olho para ele. E toda vez que a gente se aproxima e faz isso, acontece. A minha secretária já foi hipnotizada por mim, tá? Elas estão comigo 20 e poucos anos. Eu não posso conversar com elas olhando no rosto.
Eu passo por elas, falo meio de lado e saio. Porque se eu olhar para elas, elas caem em Acabou o transe. trabalho. Acabou o trabalho. Acabou o Então eu me trabalho. acostumei a fazer isso, porque é muitos dias junto, ouvindo voz, essa coisa toda. Isso é muito. Por um lado é bom, porque eu posso ajudar em qualquer momento. Por outro lado é ruim, porque eu acabo tirando a atenção. A paciente relaxa e já era. Perfeito. Bom, Belomiro, sou muito grato a todas as informações que você trouxe. A minha ideia aqui era desmistificar um pouquinho ao público que me acompanha, vai acompanhar essa live que vai ficar gravada, para entender que a hipnose nada mais é do que uma excelente ferramenta para ajudar as pessoas também. Não precisam ter medo disso, né? As pessoas que quiserem podem fazer, né? Os casos mais difíceis ou mais conturbados vai demorar um pouquinho mais, precisa mais sessões, né? Mas é uma ferramenta que eu gosto muito, eu acho maravilhoso, né? É bem conduzido aquilo que eu falei, sempre vão pegar um profissional, né, com uma boa formação, de preferência quem passou pelo Benomia, aí não tem erro, né? Eu sempre digo o seguinte: colocar em transe até o meu cachorro faz. O problema é o que fazer depois. Né? É o que eu falei na abertura da nossa live enquanto você não tinha É, entrado. É isso? A é. questão é, fazer a pessoa entrar no transe hipnótico é fácil. A condução terapêutica para chegar no objetivo onde o cliente quer, aí que vem a habilidade, a ética e todo o processo do terapeuta. Então, quem quiser aprofundar mais isso, esse conhecimento, né, pode procurar aí nas páginas do Benomi, ele tem vários cursos por ano, né? Sempre tem uma oportunidade de fazer, né? Claro que o Benomi, ele procura dar um curso sempre para mais direcionado aos profissionais da área, né? Ou seja, profissionais da saúde, né? Pessoas com formação em psicologia, enfermagem, né? Essas áreas aí mais voltadas à saúde. Mas não significa que bons terapeutas, né? Não podem ser seus alunos, né? Pode, né? Tranquilo. Sem dúvida. Sem Pode dúvida. procurar. Quanto mais ajuda nós tivermos as pessoas, melhor. Então, a ideia, Benomi, eu acho que você conseguiu esclarecer maravilhosamente bem para nós, que era isso. Eu queria mostrar para as pessoas de que a integração entre as várias áreas, hoje nós estamos fazendo a integração da hipnose à homeostase quântica. Então, quantos processos você mostrou, explicou que é possível ter informações, ter aquilo que se precisa ajudar a pessoa a trabalhar. Então, se nós conseguirmos trabalhar o mapa mental, a imagem mental daquela pessoa e utilizarmos aquelas mesmas informações que obtivemos e adaptamos elas, integramos aos comandos quânticos, essa pessoa, com certeza absoluta, nós estamos potencializando os resultados. E é isso, né? É isso, cada ferramenta tem o seu espectro de trabalho. Você falou algo muito importante. Nós temos que trabalhar a informação e não a doença. Exatamente. Né? No nosso contexto, é a informação que causa doença, né? Porque a informação que vai passar lá pelo processo de somatização, né? Bem, no meio tudo é construído pela somatização. É ou não é? Né? Tudo é construído pelo processo de somatização, né? Nós construímos nossa realidade, nós construímos nossas doenças. Agora, alguém tem que ajudar a mostrar para nós por que nós construímos. De onde nós construímos, né? E essa é a nossa árdua missão, não é, Benoni? Cada um com as suas ferramentas, mas é isso que você falou. Tem que mostrar para a pessoa, porque ela não está, a princípio ela quer resolver, mas ela não quer ter dores, ela não quer ter mais incômodos do que tem, não quer ter desconforto, e às vezes tem que tirar isso, né? Nós temos que tirar ela da zona do conforto, né? Mas de forma A maioria das pessoas se sabota para não sair da zona de conforto. Exatamente. O que se chama de ganhos secundários, né? É o que você falou A antes, né? psicologia dá esse nome. Os ganhos secundários tem que trabalhar. Muito bem, então nós temos N áreas, nós podíamos ficar aqui 2 horas falando, né? Mas o nosso Instagram, ele tem tempo limitado. Deixo já aberto o convite, Benomi, para nós numa outra live aí daqui uns 15, 20 dias, nós falarmos sobre o processo da espiritualidade e da mediunidade dentro da tua área de conhecimento, né? Dentro daquela experiência toda que você tem, de muitos anos, de livros escritos, né? Quem viu publicar a foto do teu livro, que era originado para uma live. Então, queria trazer hoje a hipnose nessa integração com o HQI, dizendo que perfeitamente integrável, como todas as outras áreas também.
E estou à disposição para quem tiver dúvidas de como fazer esse processo. Me procure nos acessos das redes sociais, vou estar sempre à disposição. Espero, Benumi, que a gente se encontre num curso em breve aí, né? Ainda vai dar, ainda vai ser possível encaixar uma agenda aí. Nós vamos estar juntos de novo aí, pessoalmente, com certeza, né? Esse é um prazer, eu estou sempre disponível. Ok. Estou sempre disponível para tuas solicitações, do teu público também, quando precisar sobre isso. E a questão de espiritualidade, religiosidade, saúde mental, hoje é muito importante. Eu fiz uma live semana passada sobre hipnose e mediunidade. Isso, como é que você atende pacientes médiums que vêm para o consultório e o que a hipnose tem a ver com isso? Né? Então, é isso aí. Legal. Gratidão, Benumi, gratidão a cada um que participou. Benumi, eu vi que tinha pessoas aqui do teu primeiro curso aqui em Erechim, tem pessoas nos acompanhando aqui. Então, significa que marcou, foi importante, tem psicólogos utilizando, para ver que tudo pode, a plantinha, né, a sementinha plantada, um dia germina e cresce. Que bom, isso me deixa feliz. Isso me deixa feliz, né, e que a gente, oxalá, possa estar juntos aí também, levando, quem sabe, esse trabalho para outras cidades também. Conta comigo, também sempre estou à disposição sua, né? Dentro das possibilidades. Nós somos parceiros de trabalho e se nós não temos amar e servir e não estamos direcionados a ajudar as pessoas, não temos por que estar na área terapêutica, não é assim? Então, maravilhoso ter você com a gente, Benumi. Gratidão profunda. Uma boa noite para você. E quem quiser conhecer mais um pouco da HQI, nós vamos ter, em junho, um workshop para a área emocional. Então, trabalhando as emoções, sentimentos, sensações. Trabalhando uma parte da ferramenta da HQI, bem prática e objetiva, num workshop de 3 a 4 horas, trabalhando somente o emocional. Esse vai ser online. Então, fiquem atentos, nos sigam nas redes sociais para que tenham todas as informações. Estaremos sempre à disposição. Gratidão profunda e boa noite a todos. Amor, paz e